Olá para você, aluno, para você, candidato que vai prestar o vestibular da UEL no próximo dia 6 de março. Eu sou o Edson Neves, responsável pelo projeto Folha Veste, parceria do Colégio Marista com a Folha de Londrina. E o nosso entrevistado de hoje é o professor de Sociologia do Colégio Marista, o Luciano Verdicchio. Tudo bem, professor? Boa tarde para você, muito obrigado pela sua atenção conosco do Folha Veste. Vamos falar então a respeito da sociologia. Nós já conversamos aqui com outros professores que sempre fizeram esse link, essa conexão entre as suas disciplinas com a sociologia. Se a gente pegar a essência do vestibular da UEL, acho que tem tudo a ver também com essa disciplina. Então, para começar, eu gostaria de saber, professor, o que a UEL pede, estruturalmente falando, que o aluno analise e que o aluno compreenda dentro da sociologia e dos temas que são cobrados na prova. Espaço aberto, professor. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Colégio Marista pelo convite, agradecer a você, Edson, também pelo convite e desejar aí para os estudantes que vão nos ouvir aí uma boa prova e que conquistem as suas vagas aí na UEL e outras universidades que eles venham a prestar. Bom, o vestibular da UEL é um vestibular que tradicionalmente coloca uma cobrança bastante importante e considerável nas disciplinas das ciências humanas, especialmente na disciplina de sociologia. É importante que os estudantes deem uma boa olhada no programa do vestibular, no programa da disciplina de sociologia, porque ele vem dividido, são 8 temas que são cobrados no vestibular da UEL de sociologia, resumindo, tudo, né, que você pode estudar durante o ensino médio, principalmente na terceira série do ensino médio. E esse programa, ele é um programa norteador, o que não quer dizer que todos os conteúdos que estão lá possam vir a ser contemplados no vestibular, especialmente neste novo formato, por uma questão de volume de testes que vão ser cobrados lá, né? Então, mas eu acredito que o vestibular da UEL cobra que o aluno possa, que ele compreenda os conceitos mais importantes da sociologia, e ele vai ser testado, né? A prova ela vai ter um aspecto conteudista, vamos dizer assim. Então é importante que ele saiba os conteúdos, seja os conteúdos que nós consideramos dos autores clássicos, os contemporâneos, os brasileiros, e conteúdos ou conceitos também ligados às temáticas, como por exemplo a temática do trabalho, a temática da política, a temática da cultura. Então ela tem um primeiro perfil, que é esse perfil conteudista, vamos dizer assim, né? Mas o vestibular da UEL, ele vem adquirindo um perfil que, apesar de exercícios que os conteúdos são cobrados com um pouco mais de profundidade, a prova exige que o estudante tenha uma leitura sobre o que vem acontecendo na realidade. Não que ela vá cobrar uma prova, não que seja uma prova de atualidade, mas alguns testes são testes que levam em consideração eventos que estão acontecendo, como por exemplo questões ligadas às mídias, como fake news, questões ligadas à política, como por exemplo discursos negacionistas, ou questões ligadas à questão ambiental, como por exemplo o impacto a populações indígenas. Então essas leituras de atualidades, esses exercícios que exigem essa reflexão de atualidade, é um exercício que vai cobrar a habilidade que o estudante tem com os conteúdos de sociologia, mas é um exercício que a moçada costuma dizer que é mais interpretativo. Mas é bom não entender interpretativo como uma interpretação de texto, pura e simplesmente. Uma essência, né, da interpretação. Exato, é uma interpretação sociológica dos exercícios. Então, acho que a UEL ela tem esses 2 caminhos nos testes de sociologia. E assim, professor, seria tudo isso que você disse no sentido de o aluno produzir um novo discurso? Em que sentido você coloca? Dessas diferenças sociais, desses conceitos, de toda essa teoria? Sim, a ideia nesse sentido é fazer o aluno perceber com os testes de sociologia que a sociedade tem diferentes faces, né? Que a realidade que está ao entorno dele é uma realidade muito mais complexa e muito mais profunda do que pura e simplesmente o que a gente consegue ler numa notícia, suponhamos, né? Quando você pega uma notícia,
ela já vem organizadinha com alguns dados e com alguns objetivos, digamos assim. Agora, como que nós vamos tentar entender a visão, de repente, de uma determinada mídia, a visão, de repente, de um grupo que tenha protagonizado um determinado fenômeno? Então, ela vai exigir um pouco mais, né, dessa perspectiva de uma complexidade, de uma profundidade que a sociedade apresenta. Essa profundidade no sentido de que a gente talvez perceba uma manifestação social por meio de um determinado grupo, de entender melhor os porquês, as motivações daquele grupo, justamente porque eles passaram por experiências anteriores do que a sociedade na qual aquele aluno está inserido. Exatamente, Edson. E além disso que você muito bem colocou, como o aluno vai usar, vamos chamar aqui de instrumental sociológico, para desvendar ou para explicar ou para compreender esses fenômenos sociais que estão se apresentando. Então o aluno tem que ter uma noção de que a UEL vai cobrar testes que vão fazer com que ele tenha uma visão crítica do ponto de vista de desvendar essa realidade, a partir desse instrumental que a sociologia vai fornecer, ou melhor, nós, né, vamos trabalhando juntos e vamos treinando e aprimorando o uso da sociologia no cotidiano. Porque assim, pelo que eu pesquisei também, professor, fala-se muito, né, dessa relação homem-natureza e esse indivíduo com a sociedade na qual tem inserido. Por isso também eu acho que reforça essa questão da visão crítica, meio que como se fosse fugir da bolha. Exatamente. Aliás, Edson, você muito bem colocou, a relação indivíduo-sociedade é a relação fundante da sociologia. Não tem como estudar sociologia sem entender essa conexão entre a pessoa e o grupo, né? A pessoa e os grupos que ela interfere e que interferem na pessoa ao mesmo tempo. Então essa visão é uma visão que se o aluno tiver e souber aí aplicar os conceitos e conteúdos que nós vamos trabalhando, fica craque, cara, para fazer essa prova e deslancha com os testes de sociologia na UEL. Bacana. E professor, com relação aos principais autores, assuntos que são mais recorrentes, se a gente levar em consideração as últimas edições da prova, o que dá para a gente listar para o aluno? Não dá, obviamente, para cravar, mas que são assuntos recorrentes dentro da sociologia no vestibular da UEL. Uma coisa que eu não abro mão, que os meus alunos deixem de lado, que eu acho que tem que se aprofundar, é a sociologia clássica, né? O Auguste Comte, que é fundador, o Durkheim, o Émile Durkheim, que é um positivista continuador do Comte, o Karl Marx, que funda a sociologia do materialismo histórico, e o Max Weber, que funda a sociologia dos tipos ideais. Por quê? Né? Eu costumo dizer o seguinte: você não vai ter uma prova de sociologia sem que os fundadores sejam cobrados na prova. Então, claro, nós não estamos falando aqui que os 4 venham a cair, né? Apesar de que nesse novo formato não seria nada assim, nenhuma novidade ou surpresa que algum exercício temático, como por exemplo a sociologia do trabalho, que é a relação homem-natureza, venha com alternativas ou afirmativas que levem em consideração essas 4 perspectivas, né? Então, sociologia clássica é um tema que em prova de sociologia não tem como não cobrar, não tem como não cair, né? Um desses caras acaba caindo. Agora, como a gente vai vendo que a UEL ela é uma prova temática, é difícil dizer, por exemplo, que aquilo que está mais em evidência hoje em dia possa cair como teste no vestibular, né? Então, ano passado, em 2021, a prova foi Fronteiras, né? E aí houve um aproveitamento de alguns eventos da realidade, como, por exemplo, a questão de regimes, de governos um pouquinho mais extremistas, que acabaram adotando algumas políticas segregacionistas. Então, bateu com um fato que vinha acontecendo. Mas a preocupação da UEL, talvez a redação seja mais nessa perspectiva, mas os testes de sociologia, eles vêm mais nessa linha de se adequar à temática e a possibilidade de algum fenômeno da atualidade ser cobrado existe, mas não é regra, né, no vestibular da UEL. Mas mesmo assim, né, professor, vai dar para linkar com coisas do passado.
a questão negacionista, a gente pode linkar com outros fatos, a questão da própria fake news também, esse termo que é novo, mas se a gente for pegar, talvez também com governos anteriores, até agora também tem a questão do nazismo, por exemplo, informações distorcidas e tudo mais, também eu acho que pode fazer esse link. Uma coisa que eu gostaria de saber, professor, até ver se eu consigo me expressar da maneira correta. Conversando com o professor Sérgio Cavaleiro de História, ele me disse algo que ficou na minha cabeça produzindo esses materiais. Eu perguntei para ele sobre os recortes históricos e ele respondeu que o que era levado em consideração para definir talvez uma mudança de era seriam os eixos políticos, os eixos econômicos, os eixos sociais, mudanças muito grandes na forma de produção e tudo mais. Isso de alguma forma se aplica para a sociologia também? Sim, também. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o modo de produção, o escravista é uma era, o servil é outra era, o assalariado já é uma outra era. A gente consegue como estabelecer essa relação? Não só consegue, como ela é extremamente importante sob a perspectiva tanto da sociologia clássica quanto da sociologia contemporânea, seja ela internacional ou nacional. Boa parte dos sociólogos clássicos que fundaram a sociologia se basearam em suas épocas. E para analisar as próprias épocas, eles tiveram que voltar na história da sociedade deles para entender o que levou àquele evento. E muitos deles fazem, de fato, essas marcações. Ou melhor, acredito que desses 4 que eu citei, os 4 fizeram essas marcações. Cada um sob a sua perspectiva, né? Cada um puxando por um caminho. Mas isso para nós também se aplica. Aliás, a história, a sociologia e a história vão se diferenciar em algumas classificações históricas, por exemplo. Então é muito comum, por exemplo, a história chamar de idade contemporânea a época da Revolução Industrial para frente. Para nós vamos chamar essa época, e a história chama de modernidade, o que ficou até o século XVIII. Nós vamos chamar de modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade, tudo que vem do século XVIII para cá. Então essas nomenclaturas têm que ficar bem assim, claras para os estudantes, até porque a história é o terreno onde a sociologia vai se pautar para explicar os eventos que estão acontecendo, para utilizar a sociologia clássica ou contemporânea, né? A história é esse fenômeno, mas a sociologia faz as suas próprias classificações. Então, sim, existem essas demarcações, modernidade, hipermodernidade, pós-modernidade. Cara, é tanta demarcação que e cada uma delas às vezes muda uma vírgula, lógico, falando assim de maneira figurativa, muda uma vírgula que faz você chamar aquilo de modernidade, isso de pós-modernidade, isso de reflexiva. Mas a gente tenta mostrar para os estudantes assim como que eles podem assim sair dessas enrascadas para, enfim, concluir o teste, acertar o teste e conquistar a vaguinha dele lá. Professor, tem mais temas que a gente consegue fazer essa relação com uma atualidade também? Talvez essa questão da indústria cultural, da ideologia, ou até fiz a marcação aqui também, política e Estado? Sim, na verdade, na sociologia, nós não tem como não ligar com a realidade. Pode ser que com a atualidade. Pode ser que a prova da UEL, por ser temática, ela traga algum exercício, ela possa não ter compromisso com eventos da atualidade. Mas a sociologia não tem como discutir alguma coisa da atualidade pelo próprio fundamento da sociologia. É a sociologia a sociologia quem estuda a dinâmica da sociedade. E a dinâmica da sociedade, ela vai sendo construída no cotidiano. Então, por mais que a gente pegue uma década para estudar, que seja, essa década, ela vai ser sempre conectada ao presente, à atualidade, e tem alguns autores que fazem projeções futuras também. Então, dizer que o fundamento da nossa ciência é a dinâmica, e a dinâmica é sempre a atualidade. Eu costumo cobrar e encher o saco dos meus alunos que eles se atentem, para pelo menos
ler alguma coisa, um jornal eletrônico, um blog, um vlog, um podcast, alguma coisa assim. Eu indico alguns que eu acho que são pertinentes para a fase que eles estão, né? A nossa ideia é que eles possam assim, se fortalecer, ganhar musculatura para fazer prova, né? Então assim, coisas que têm conteúdo e que discutem a atualidade, ou que fazem as conexões, a gente indica para eles, por causa dessa própria origem da sociologia, que é ligada a dinâmica. É o seu discurso, porque ele vai ouvir diversos pontos de vista. Exato. Pode às vezes concordar ou não, mas se eles forem bem fundamentados, isso pode contribuir de maneira direta ou indireta para essa criação do discurso. Exatamente, um baita do repertório, né? E muitas vezes eles o que é mais legal, cara, e mais bonito de ver é quando alguém chega e fala, eu li isso, eu posso conectar com isso, eu posso escrever sobre isso. Cara, mesmo que ele faça errado, só de ter tentado, ter quebrado a cabeça, é muito gratificante para nós, né? E quando eles começam a conectar as coisas e vão buscar os testes da universidade que eles vão fazer, aí que a gente, né, nada de braçada e toca o barco para frente. Então é importante que eles tenham essa noção de que a sociologia vai lidar com uma dinâmica social. Então, terminando a sua pergunta, não tem como não conectar com a atualidade. Bacana. E professor, uma pergunta que eu fiz para praticamente todos os profissionais aqui do Colégio Marista com que eu entrevistei, principalmente de disciplinas assim, de humanas. Qual que é o peso da ausência da prova discursiva para a sociologia? Eu acho que no caso da sociologia, a reflexão e a aplicação dos conteúdos ou dos conceitos é importante no sentido de aprofundar a visão que eles possam ter da realidade, da sociedade que eles vivem. Eu penso que, levando em consideração a questão da pandemia, enfim, eu acho que essa alternativa está excelente. Mas eu acredito que um estudante que consegue botar no papel, né, num curto espaço de tempo que tem para fazer, porque não é só a prova de sociologia, né? É a prova de sociologia, dependendo do curso, é a filosofia, é a biologia, é a química, é mais uma terceira disciplina, né, que é a língua portuguesa. Então, quer dizer, eu penso que o estudante que tem a capacidade de, num curto espaço de tempo, compreender um exercício e escrever, e botar no papel, argumentar direitinho, né, correlacionar, eu acho que é uma pessoa assim que, de fato, é uma pessoa diferenciada e que está bem preparada para enfrentar o ambiente acadêmico e que é uma pessoa que está se preparando cada vez melhor para o ambiente de trabalho, né, quer dizer, para o mercado de trabalho. Então eu penso que a prova discursiva, ela pode ser uma forma de selecionar, né, um estudante com uma capacidade mais flexível, mais argumentativa, que solucione um problema rápido, que pense rápido, que tome decisão, né? Porque é uma coisa que você vai ter que fazer, botar no papel aquilo que, né, de repente é fácil falar, mas na hora de escrever fica difícil. Então eu acho que sai uma pessoa, eu acho que é um estudante que faz esse tipo de coisa, que tem uma iniciativa, proatividade, capacidade crítica, pensa rapidamente. Não que quem vai fazer a prova objetiva não tenha isso, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas é que eu acho que isso a gente faz uma seleção melhor de pessoas que têm essa capacidade um pouco, né, mais apurada, vamos dizer assim. Nesse momento, então, a estratégia talvez que o aluno poderia utilizar para as discursivas de sociologia, ele pode transferir para a redação, a depender do tema, por exemplo, todo esse... É claro que você já necessita de um pensamento crítico também, para você colocar e selecionar as suas ideias, mas isso pode ser mais aflorado também? Com certeza absoluta. Eu pego no pé deles, né? Que no mínimo a sociologia vai ajudar para a redação, porque os temas são todos temas sociais, são todos temas que envolvem a vida em sociedade. Pode cair alguma coisa ligada, não sei, né? Algum tipo de planta, mas é uma planta que vai ser usada para o consumo humano, para a indústria humana, para a fabricação humana, que vai gerar um impacto na população humana. Exatamente. Então, quer dizer, eu cobro muito deles isso, né? Pessoal, isso aqui você pode aplicar, por exemplo, em tal assunto. Vocês vão pegar aí, né? Já que nós estamos conversando hoje, e a fala do
youtuber Monark ganhou muita publicidade, muito tipo de fala desencontrada e etc. Então eu tento filtrar com eles assim aquilo que de fato importa ser discutido e como eles podem utilizar a sociologia para argumentar ou contra-argumentar determinados fatos sociais, como o caso de uma fala ligada ao nazismo, ou é um meio de comunicação de muita penetração, que tem muito investimento. Sim. Então eu faço com eles, eu sempre deixo claro, no mínimo na redação você vai usar. E tem mais, aqui no colégio a gente tem diálogo com a professora de redação sempre, né? Inclusive no começo do ano ela costuma nos direcionar uma série de temas que ela vai trabalhar durante o semestre para que a gente possa encaixar determinados assuntos indicando os temas da redação que eles vão fazer. Então até a professora de redação nos procura para a gente poder trabalhar juntos e fortalecer essa moçada para fazer a prova. Até porque também, né, professor, se a gente for pegar alguns tópicos aqui da sociologia, é difícil escapar, né, porque política e Estado tem diversos temas que ela pode cobrar. Movimentos sociais, desigualdade social, essa questão do trabalho, talvez a precarização Exatamente. do trabalho, enfim, tem esse link. É a disciplina que mais interage com as demais, se a gente for pensar também na prova objetiva? Eu acho que sim. Porque no fim das contas, eu conto para eles, alguns deles chegam para mim e falam assim, eu sou de exatas e não sou de humanas. Eu falo, mas você vai construir uma casa para quem? O outro chega, eu sou de humanas e não sou de exatas, mas você vai calcular o seu salário como? Né? Como é que você vai calcular o que você vai comprar? E aí, isso eu falo brincando com eles, é claro, mas eu falo para eles assim, fique atento na prova, mesmo na prova de exatas ou nos exercícios de biológica, muito do que vai ser retratado ali são problemas do cotidiano. E de repente, numa leitura que você tem sobre a vida em sociedade, te ajuda a fazer um cálculo, te ajuda a chegar numa resposta, até a chutar. Pode ficar mais fácil, pode te ajudar até a chutar, se você tiver uma perspectiva de como funciona a relação indivíduo-sociedade. Então, sim, né, eu digo para eles que até dormindo a sociologia faz parte da vida deles, porque se tem alguém vigiando a casa deles, tem alguém trabalhando para eles. Né? Então, eu costumo mostrar para eles assim aonde que eles podem encaixar. Muitos botam fé quando eu falo, vai para exatas com a sociologia. Outros falam assim, não, prefiro focar no cálculo e deixar a sociologia um pouquinho de lado. Mas daí vai da preferência de cada um deles também. E também, pensando como adolescente, eu também talvez pensasse em caixinhas, né? Mas só do fato de muitos deles utilizarem a sociologia na redação, a gente já fica muito contente. E no vestibular, na prova, muitos que eu encontro depois me contam. Usei tal autor, coloquei tal referência, estava certo, não estava certo. Falei, como você põe certo ou não, confesso com o professor de redação, mas o conceito você usou. Então acho que é gratificante e eu acho que fortalece eles para a prova também. Bacana. Professor, quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Edson, quero te agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao Colégio Marista pela confiança e, cara, desejar para os meus alunos e alunas um sucesso assim fantástico, que eles merecem, né, que sejam felizes na carreira que vão cursar e que vão trabalhar futuramente. Bacana, conversamos então com o professor Luciano de Sociologia. A gente agradece então ao Colégio Marista por mais uma disponibilidade aqui dos seus profissionais para conversar conosco a respeito do vestibular da UEL. Até semana que vem.